Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e olha quem tá aqui de novo, a nossa querida madrinha do canal, Karine Ribeiro. E nós, es- Quem é? e nós estamos aqui hoje para fazer uma outra resenha, porque nós já fizemos a super resenha, mas tinha saído o Mar de Espadas e agora que eu já li a versão que a Karine traduziu, nós vamos falar dele. Mas antes, é claro, nossa Karine vai se apresentar e dar boas notícias. Karine, é com você. Olá, galerinha. Eu sou Karine Ribeiro, eu sou a elfa tradutora local e agora eu sou recém-formada na pós-graduação de produção editorial aprovada no TCC. É isso aí. Ê, parabéns! Agora você pode dormir? Não. Bom, pessoal, para quem não conhece a Karine, vocês têm que acompanhar mais o canal. Ela é a madrinha do canal, foi a minha primeira entrevistada. Ela é a mãe do Dirigir no Brasil, porque ela traduziu todos os 13 livros até o momento, porque existem coisas no ar, coisas secretas, coisas que estão por vir que a Karine não vai falar pra gente, né, Karine? Não pode. Viu só? E olha que ele tenta. Ele tenta fazer escapar me fazer deixar escapar alguma coisa e eu não deixo. Eu tenho que ficar com a guarda alta com ele. Ele é. Eu já tive Ele é. não, eu já tive confirmação do pessoal da Jambo e antes dela falar comigo, ela manda mensagem, fala: "Você falou com fulano?" Eu falei: "Ah, então aí ela mais ou menos fala comigo, né, gente?" Mas então, bom, bem-vinda novamente, Karine. E agora, pessoal, né, vamos falar do Mar de Espadas. Mas antes, vamos dar uma revisada rápida no A Espinha do Mundo, 12º livro, né? Gente, esse aqui o Wolfgar no ponto mais baixo da vida dele e se reerguendo, certo? Temos a volta do Capitão Dormont, né? Temos o Mork, temos justiça, um texto sobre justiças e injustiças, certo? Esse livro, como todo livro do Salvatore, ele tem 3 atos, né? E não sei da opinião da Karine, mas para mim, só no terceiro ato isso aqui volta a aparecer um livro do Salvatore, porque infelizmente, assim, eu gosto de todos os livros do Salvatore, mas para mim esse aqui eu acho que ele é o mais fraco, por causa que ele estava tentando meio que dar uma politicagem, falando sobre criticar um pouco a questão, porque na época do ato patriótico, de você condenar a pessoa sem julgamento, uma questão de você querer agradar o público. E querendo ou não, eu acho que o Wolfgar sempre dá azar na questão do destino. Não sei de você, né, Karine? O que você acha? Então, eu vou dar minha visão, ela é um pouco diferente. Eu acho que o que faz ele mais gritante não é o comentário social do livro, inclusive acho que isso não diminui o livro, acho que isso até conta para mim como um ponto positivo. Porque, na verdade, especialmente com aqueles textos de início de capítulo, pelo ponto de vista do Drist, o Salvatore faz muito comentário social, é muito comentário político, muito comentário, sabe, de visão de mundo do Driss, ele faz muito isso, usa esse recurso, né? E então isso já é uma coisa que para mim eu já estava já habituada. O que para mim faz ele muito diferente é que a mudança de tom do livro é muito grande. É um livro muito mais sombrio do que os outros. Ele é um livro muito mais gráfico que os outros, né? Eu acho que eu cheguei a comentar, né, que esse foi o que eu traduzi com a perna engessada, deitada na cama, porque eu não conseguia sentar. Sim. Né? Então, então ele tem um peso diferente. Então, para mim, o que deixa ele mais diferente dos outros 11 livros da série não é essa questão de comentário, sabe? Mas a diferença do tom. Ele Uhum, tem um tom muito diferente, tem. né? Então, e a questão de você. A minha opinião sobre o Wolfgar sempre acaba, ser o mais azarado ali. Então, o Wolfgar, ele não é meu personagem preferido da série. Eu sei. Né? Eu não vou sentir, na verdade, eu nem gosto dele. E, parando pra pensar, tipo, tá, ele dá azar, dá. Ele ele passou por muita coisa, né? Ele tem o que pode ser conhecido como estresse pós-traumático. Minha parte do coração ver o sofrimento dele, tudo isso é verdade. Mas ele é muito babaca também. Tipo, tem a parte do comportamento justificado por tudo que ele passou, mas também tem a babaquice normal dele.
né? E é bom que ele consegue evoluir um pouco com isso, né? Uhum. É legal ver essa evolução dele, mas assim, grande parte dos problemas que ele se mete é porque ele é babaca. Muito bem, muito bem. Bom, e pessoal, outra coisa aqui que nesse livro, acho que a Karine vai concordar comigo, a gente começa a ver um pouquinho de um lado do Morrick, mais humano dele, né? Que é a parte legal, tá? O Morrick, ele é um personagem, ele é um favorito do público e é um dos poucos que não conseguiu um spin-off só dele, né, Karine? Mas aqui, coincidentemente, tem um personagem, acho que é o mais chato que o Salvatore já escreveu, o mais irritante de todos, que é um cara que se acha numa cidadezinha no meio do nada. Cara, aquele cara que se acha o dramático, escolhido pelo destino, gostosão, e quando ele se vai, eu fiquei muito feliz. Karine? Ah, ele é o carinha aleatório do segundo arco, não é? Exatamente, carinha aleatório do segundo arco. Falou. O cara é tão Esse devia ser aleatório o que eu não nome lembro. dele. Esse é o nome perfeito pra ele. Ele Carinha é do segundo aleatório do segundo do arco. arco, no caso do arco adjacente, né? Isso, O exatamente. cara é tão inútil que eu não lembro nem o nome dele. A única função do cara é arrumar problema. Exatamente, cara. Nossa, muito babaca, tá, gente? Só isso. Mas, bom, mas agora vamos falar realmente do que a gente veio falar aqui. Mar de Espadas, certo? 13º livro, traduzindo pela Karine, né? Então, esse livro, uma curiosidade sobre ele, desta leva das artes do Todd Lockwood, ele é a capa que menos de todas tem a ver com o que acontece nesse livro, né? Tanto que até aqui atrás a gente tem o Artemis Entreri, ele nem tá nesse livro, certo? Mas em si, o Mar das Espadas é quando finalmente os nossos amigos estão de volta. Wolfgar está tentando colocar a vida dele nos eixos, remendar erros do passado. Só que no Espinha do Mundo ele perdeu o martelo e agora a gente ele tem que encontrar. Então nós temos auxílio do Capitão Deldermonte, temos o Drist, o Brenor, a Catiebri e o Regis tentando encontrar o Wolfgar, certo? É, ainda temos. Porque eu acho que é meio. Tem um pouco mais do Morrick aqui. Temos a aparição de uma pirata conhecida que é a Sheila Cree, né? Somos apresentados mais uma vez os meio-ogros, né? Os ogrolons, né? Temos ogros. Temos uma ogra nesse livro que ela é muito feio, meio mais pegada para uma. Parece uma Oni oriental por causa do tom de pele, né, Karine? É, temos um monstro que eu gosto muito, que é o Verme do Gelo. Então, esse aqui é um retorno às raízes do grupo, dos companheiros do salão finalmente se reunindo e o Wolfgar voltando para o ritmo da vida dele. E é claro, né, a gente começa a ver uma mudança no psicológico do Regis, que eu acho que é uma parte muito legal dessa história, certo? Karine? Ok. Primeira coisa, é muito triste eu não poder compartilhar a parte linguística mais interessante desse livro, porque é um spoiler grande. Mas eu posso adiantar que eu nunca xinguei tanto uma característica básica da língua portuguesa quanto quando eu escrevi esse livro. E é Ok. aí que a gente para. Né? Você sabe exatamente do que eu tô falando. Eu sei? Ah, com certeza você sabe. Tá ligado ao plot twist. Ah, eu não sei. Por que você não fala e depois eu ponho um pi? Que aí você Ok, pode você bota o xingar. pi. Aí que aí você pode Ok. xingar. Então, eu vou falar que o único problema dessa desgraça. Assim, entender que quem achou errado tá errado. Eu quero que você encha isso de pi. Exceto essa frase que eu acabei de falar, porque vai ficar engraçado. É... né, Uhum. pra só no final. Muito bem, pessoal. Então, assim, Depois passou de de pi. toda essa censura, né?
nós temos um personagem misterioso nesse livro, que ele, para quem for ler, você fala, é um personagem que está sendo movido pelo preconceito, e é uma grande verdade, tá? É, temos esse personagem é ligado a mais de um plot twist na história, né? Ah, mas em si, essa é uma jornada de reencontros, né? E assim, gente, o Mar das Espadas, ele tá fechando, ele não tá fechando exatamente, ele tá fechando um ciclo e começando outro. O que eu acho que fica bem claro ali, especialmente no epílogo, né? Porque, gente, nas linhas finais temos o retorno de um dos meus personagens favoritos, né, Karine? E a gente vê que ele não está sozinho, certo? Sem reação. Muito bem. Não. Certo. Segredos. Segredos. Mas, então, Karine, mas como foi para você visitar e traduzir o Mar das Espadas? Porque Então, quando eu comprei minha primeira edição do Drizzt, né, lá atrás, com outra editora, né, que o título era um pouquinho diferente, em cima estava escrito Autor do Mar das Espadas. E eu levei mais de 20 anos para conseguir descobrir isso, o que era o Mar das Espadas. então, vamos lá. Uma coisa interessante no Mar das Espadas é que quando você falou que é um retorno às raízes, é um muito retorno às raízes. Isso é um exemplo clássico de alta fantasia oitentista ou noventista, sabe? Uhum. Tem uma pegada muito, muito grande disso, inclusive na forma como muita coisa é conduzida. Você falou do Morik, e eu passei a gostar do Morik aqui, né? Eu comecei a achar ele até, tipo, olha só, o Morik está ganhando alguma profundidade. E aqui eu passei a gostar dele, né? Uhum. Quase falei coisa que eu não devia agora. Eu sei. Enquanto ela se reorganiza, é o seguinte, gente. Se vocês prestarem atenção nos diálogos do Morik, tá? Se vocês prestarem muita atenção em algum momento, ele vai entregar algo de um plot secundário que a gente não sabe se vai chegar ou não no Brasil, certo? É a tristeza de ficar tendo que segurar as coisas. Mas Uhum. sim, é um encerramento de ciclo muito grande, especialmente da jornada de Wolfgang, que não foi uma jornada fácil. Não. Ele cresce muito como personagem, ele fica muito mais legal, né? E Sim. fala, eu nunca gostei do Wolfgang, agora eu gosto, né? Tem nosso mago querido, nosso mago rabugento querido, Uhum. né? Ô, Karine, vamos colocar o nosso chapéuzinho de alumínio agora. Vou tentar. Vou tentar, que você sabe, né? Eu acho tá, Hum. que o mago ele tem uma paixão não correspondida pelo Capitão Deldermonte. No meu chapéuzinho. Sério? Porque olha como ele. Eu entendo que a gente tem amigos dedicados, tem homens de negócios dedicados, mas ele tem um zelo pela pessoa do capitão que eu cheguei a pensar, eu falo, talvez ele tenha ele ame esse personagem Uhum. da forma que ele quiser amar, por isso que ele resguarda tanto, certo? Mas eu entendo o ponto de vista dele, né? Porque Uhum. o Capitão Deldermonte, às vezes, ele tá preso a uma imagem do passado e tem que jogar um pouquinho na cara dele, mas ele fala, não é só por quem ele foi, é pelas pessoas que são amigas dele. O que você achou? Colocando o nosso chapéu de alumínio. Então, embora isso não seja uma leitura que eu rejeite, né? Aham. Eu sempre reconheci que sim, ele ama muito o Deldermont, só que eu achava que era aquele amor família, sabe? Família escolhida mesmo, Uhum. sabe? Tipo, eu com meu pai, ou eu com os amigos que eu decido adotar e resolvo ser aquela mãe chata e pentelha de vez em quando, Uhum. entende? Então eu via muito disso. Mas essa foi uma leitura que eu nunca tinha parado pra pensar, agora eu vou ter que ficar botando atenção nisso também. Mas, Uhum. assim, ver que tem um amor muito grande agora, a natureza desse amor, né? Eu não tinha parado pra desenvolver, porque na minha cabeça foi. Vai ver a Ace em mim, né? Uhum. né? Tá. Mas. E agora, vamos lá, dá, claro que sem spoilers, né? Uhum, A sua opinião, da sua visão, uhum, tanto como leitora
mas como uma tradutora sobre o nosso antagonista preconceituoso, porque a pessoa com um preconceito muito forte, né, um racismo, certo? Mas também é uma pessoa muito inteligente. Eu gosto da forma que eu não quero só odiar, eu quero entender meu inimigo. Então, a questão, especialmente a visão e a forma como os Drow foram trabalhados antigamente, né? Uhum, É um negócio muito complexo, cheio de camada, porque é uma construção que é racista em sua base, ok? Na construção, tipo, criadores criando os personagens e lidando com eles, uhum, ok? Então, já tem isso já entranhado e é uma visão que eles estão trabalhando nas construções mais modernas, né? uhum, Que é uma forma de lidar com essa construção já problemática. E por que eu estou falando isso? Para dizer que, especificamente, a visão dessa pessoa que está falando, né, ela não é inspirada por aquele racismo que é forçado especificamente pela sociedade que a pessoa foi criada. Porque, pelo contrário, a sociedade toda está falando para, né? Tem um peso muito grande de trauma ali, e você sabe muito bem por quê, você sabe muito sim, bem da onde. Então, é tanta camada. Tem, né? Tem uma visão racista ali, sim, uhum, mas o fato de ter se tornado pessoal, né? Porque não é apenas com todos os Drow. É pessoal, especificamente, tipo, tem as duas coisas ali. Né? sim, E é especificamente com o Drist o problema. Né? uhum, Então, assim, eu acho muito interessante a forma como esse personagem foi construído, porque é uma construção muito cheia de camadas. Né? uhum. E É, eu, então, eu concordo com você, né? Porque eu defendo que a gente tem que ter inimigos para serem uhum, inimigos, né? Que foi a questão uhum, dos Drow. E o Salvatore sempre, por isso que ele criou o Drizzt, né? Que ele falou que o racismo é estúpido, o mal, o preconceito ele é ensinado, você não nasce com ele, que essa é a prova do Drizzt e a evolução do personagem, né? uhum. Mas a construção desse personagem e toda a história é um dos meus personagens assim favoritos na história dos que foram criados pelo Salvatore, né? E como foi para você quando você leu pela primeira vez? Quando você chegou no momento o Drizzt, agora o Drizzt sempre tem um grande duelo, certo? Né? Esse é o grande duelo dele. Como é que foi para você? Foi, cara, foi um. Como é que eu vou conseguir lidar sem dar muito spoiler? Foi um duelo que me deixou de coração partido. Porque é uma daquelas coisas que, tipo, você fica. Não precisava ser assim. Você fica pensando em vários momentos, Aham. sabe? Em que tudo poderia ter sido, sabe? Porque é uma série de eventos em que, tipo, eram pessoas bem intencionadas que não podiam fazer mais do que foram feitos, e justamente pelo fato de não ter tido muita, né? Não teve tempo de trabalhar Uhum. ali, as situações só foram vistas de uma forma diferente e foram se desdobrando, 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 e foi tudo saindo de controle. Então, é muito doloroso ver o que acontece. E não foi doloroso só não é doloroso só pra quem lê, né? Foi muito doloroso pros personagens envolvidos. Uhum. Então era muita dor e sofrimento ali. Uhum. E eu gostei que teve aquele momento da Katia Bri que o Drizzt fala, faz tal coisa. Nem fudendo. Isso se Né? chama bom senso, É, né? isso se chama bom senso. Mas agora vamos falar de um outro momento, que depois eu boto Uhum, aqui, né? Vamos pegar a reação da uhum. Karine. Que é o. Só faço isso. E, prepara o pi aí, tá? Nunca vou perdoar. Pronto, parei. Pode tirar o pi. Então, eu acho. Pra mim funcionou porque ficou meio aconteceu ou não aconteceu. Certo? Deixou na, na imaginação. Pode botar o pi aí também.
Ai, meu Deus do céu. Não, Esse vai não. ficar super misterioso. Esse bate-papo vai ficar super misterioso. Né? Maravilhoso. A questão é, eu entendo, ok? A nível, agora sim, falando a nível técnico, eu entendo justamente por causa, de novo, do gênero e da data em que foram escritas e o público-alvo, etc. Tem uma rejeição a esse tipo de conteúdo, Hum, especialmente, de novo, quando foi escrito e o público-alvo da época e tudo mais, ok? Então, uhum. eu entendo exatamente por que isso foi feito. Agora, eu sou fã e eu quero service, então eu consigo separar a análise e a fangirl, entendeu? Muito bem, muito bem. Então, assim, na análise eu entendo, foi a coisa mais certa a se fazer, né? Até Hum, porque na pós, né, de produção editorial, eles insistem muito nisso. Ter o gosto pessoal não define público. E muito então, bem. foi um desses casos. Mas eu nunca vou perdoar. Bom, agora vamos falar assim de três momentos que eu falo que esses são quatro, que esses são assim voltando às raízes. Um primeiro é que é o do Morrick, certo? Porque tem um momento do Morrick, porque a gente já viu o Morrick é, deixar entender que, tipo assim, ah, eu vim te ajudar, mas ele tava decidindo o que ele ia fazer. Mas teve um momento que ele falou, droga, tipo, porque eu tô fazendo isso, né? E teve um momento que ele meio que falou, ó, ali é fulano, ele tomou uma puta de uma cotovelada, né? De uma pessoa que devia ter ficado meio quieta ali, né? Tipo, não entrega e tal. Eu gostei dessa. Vamos falar desse momento do Mornick primeiro ali, porque eu acho que eu sempre gostei do Mornick, mas foi ali que eu deu pra ver que ele sempre teve uma questão de interesse, mas ele falou: "Oh, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu não quero morrer." Eu vou te falar, eu amo quando fazem isso. Amo. Eu amo ver personagens descobrindo valores de laços. Aham. Né? Então, esse tipo de esses momentos são momentos de crescimento de personagem mesmo, sabe? E quando isso acontece é muito delicioso. E, Ah, assim, é? E uh-huh, quando ele tirou um crítico no teste de carisma? O que você fez? eu não lembro esse momento. Então, que ele vai, ele chega todo. Vamos tomar um vinho e o carisma dele falhou e ele tomou na cara. Aquilo foi maravilhoso também, foi outra coisa linda. Porque, droga, eu tentando escrever as coisas e Ah! tentando rolar o pi é foda. Aham. É tenso, é Tá bom. tenso. Vamos passar para o Né? outro momento É. das raízes. Mas só Uma... vou dizer que sim, ele poderia ser mais inteligente. E é Uhum. isso. Sim, vamos lá. Um outro momento que é um dos primeiros, assim, no. Que, que eu falei, esse, voltou, tô sentindo como se fosse, né, o fragmento de cristal. É a emboscada no começo do porque você já percebeu que toda vez que eles vão fazer uma emboscada, o plano do Bruenor falha e ele acaba enroscado de alguma forma em algum lugar com alguma coisa. Sempre, toda vez que ele tem um plano que não envolve só ele fazendo uma loucura, ele fica preso em alguma coisa. Eu tô tentando também lembrar em emboscada. O problema é, Hum. foi livro pra caramba. Eu misturo a timeline dos livros. Então, eles se disfarçam porque estão. Caravanas estão sendo emboscadas. Então eles preparam uma emboscada para Sim, emboscada. sim, 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 não, sim. De novo, tem coisa aqui que eu não posso comentar em público, Certo? mas é verdade, quando o Bruno vai fazer merda sozinho, dá tudo certo. Ninguém sabe que tá dando certo, mas dá tudo certo. Uhum. O Bruno vai fazer alguma coisa com os outros, eu não tinha parado pra pensar nesse padrão, agora tá vindo aqui os eventos na minha memória. Uhum. Então, e para mim foi realmente uma volta às raízes ali deles, né? Mas mostrando a evolução e mostrando a fama deles como aventureiros, Uhum. né? Foi muito legal. A outra, né, que essa também é um dos grandes momentos do livro, é quando eles estão resgatando um local, um grupo de soldados que está num local que está sendo atacado, né? Nossa, Aquilo funcionou muito bem, não só na questão de texto, mas de apresentação e de inimigos, sabe? Porque eu tô cansado de você ir lá matar um inimigo e falar: "Nossa, ele estava carregando tanta coisa boa, por que que ele nunca usou?", né? Não, a gente tem inimigos, se você tem item, você usa.
Sim, tem inimigo fazendo curso. É muito bom pro ponto de vista do leitor, no sentido de evocar as emoções do leitor, porque é Uhum, um trecho muito tenso, né? É um trecho tenso, né? uhum, Porque a construção que o Salvatore fez foi, foi uma construção cruel, né? A forma como a cena foi se desenvolvendo e as coisas que foram acontecendo, né? E a forma como lidaram com isso. Nossa, foi. Não, eu acho que esse é um dos pedaços meus preferidos do livro, assim. A nível analítico. Me fez sofrer, mas a nível analítico foi um dos meus pedaços preferidos do livro. sim, sim. Ah, depois desse, eu acho que eu vou deixar você escolher um momento que você fala que foi o Volta às Raízes. Você é malvado. Vamos lá. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Eu gostei muito. Posso falar de uma personagem específica que eu gostei muito, ok? Que é a feiticeira. A forma como a feiticeira ela equilibra o que eu quero fazer e o que eu tenho que fazer, né? Uhum, E a forma como ela lida com lealdades em jogo, isso é muito interessante e eu gosto muito dela. certo. E eu vou ter que parar por aqui, porque de novo senão eu vou falar coisa que eu não devo. Tudo bem. O meu último momento mesmo, né? É que eu falo voltando às raízes, é quando, em algum momento do livro, né? É, o Regis, como a gente tá vendo uma certa mudança na personalidade dele, fala, não, eu vou, né? E ele vai, chega no lugar, rouba, provoca uma treta e vai Não, embora. nossa, aquilo foi maravilhoso. Assim, de novo, em questão de evolução do Regis, foi maravilhoso porque o Regis ele sempre quis ficar na dele e ali ele simplesmente semeia o caos. E não só a forma como o caos semeado, mas com quem o caos foi semeado, de novo, é muito alta fantasia dos anos 80 e 90. Uhum, muito bem. É. Bom, aí pessoal, nossos heróis reencontram o Wolfgar. Claro que ele recupera o martelo. Temos uns subplots, né? Fechados, outros abertos, e como eu falei, ah, é, eles no final, no epílogo, eles encontram um dos meus personagens favoritos, né? E é aberta uma porta para o que é a nova fase da saga do Drizzt, né? Que a Karine, claro, não pode falar, mas é a trilogia dos Mil Orcs, né? Que nós vemos agora no norte a ascensão de um personagem que é o Obold, muitas flechas, né? Que ele é um orc no lore de Forgotten Realms que construiu um reino orc. Então, numa trilogia, a gente vai ver a chegada, o ataque surpresa, a gente vai ver como o norte reage, como o salão de Mitral reage, como o Drizzt reage, porque dessa vez nós temos uma certa pressão é, no Drizzt, né, tendo que lidar com alguns sentimentos. Vemos a evolução da Catiebrin, do Regis, e o Wolfgar agora volta a ficar mais animadinho, né? Mas é claro, temos umas decisões que o Salvatore sempre toma, que é tipo, opa, esse personagem aqui fez a parte dele, eu vou mandar ele pra cá. Temos alguns itens mágicos que estavam esquecidos e voltam a ser importantes, né? E eu acho que eu já falei até demais sem falar alguma coisa, né, Karine? Eu não sei do que você está falando. Muito bem, muito bem. Como eu disse, existem outros títulos do Salvatore em Forgotten Realms, né? Mas como sempre, né, nossa querida Karine é um túmulo, ela não pode falar nada, certo? Mas, Karine, deixa eu te perguntar. Fora o, o Drizzt, os livros Uhum, do Salvatore e do Forgotten Realms, nós uhum. temos diversos outros autores muito talentosos que escreveram. Tem algum que, se você tivesse a oportunidade de escolher, você gostaria de traduzir? Eu posso dizer que eu gostaria de traduzir um cenário de D&D, coisas assim, livros de romances de um cenário de D&D específico. Aham. Porque assim, todos os personagens de D&D, Drizzt é meu neném, né?
essa galera do Driss, os companheiros, esse núcleo, assim, eu amo eles de todo o coração. Não vamos esquecer, Mas como... não vamos esquecer do seu crush, do Zack. Zack não é meu crush, para com isso. Zack lembra muito meu pai, não faz isso. Pelo amor de Deus. É que Driss é meu neném. Zack é figura paterna do meu coração. Só isso. Uhum. E o Belvar é o seu Mas- irmão, porque é baixinho e careca. Não só isso, a personalidade é muito parecida, cara. E meu irmão não é baixinho, ele é um pouquinho mais alto que eu tenho 1,69. Mas realmente, ele não é muito alto, é parrudo, careca, tem um humor muito peculiar. Muito. Mas, enfim. Mas o meu cenário, enquanto cenário preferido de D&D é outro. É Eberron. Eu sou doida por Eberron. Eu sou apaixonada por Eberron. Tem romance de Eberron. Bota ele na minha mão, pelo amor de Deus. Se vocês forem ver no meu primeiro papo com a Karine, a gente fala disso, né? E eu li alguns romances do Eberron, mas o que eu gostei mais foi aquele da Medusa, né? Das três irmãs, que tem que o pessoal vai numa viagem diplomática, porque o reino que assim, as três medusas comandam, que abrir relações diplomáticas, e aí a gente tem guardas gnolls, e temos lobisomens, e temos tentativa de golpe político, né? Que eu acho que é alguma coisa torna, né? Que é espinho. Eu acho que eu sei de qual você está falando. Uhum. Não vou lembrar o nome. Eu ainda estou saindo do meu período de privação de sono. Certo. E lidando com mudança. Seja bonzinho comigo. Mas, assim, o cenário todo de Eberron é maravilhoso. Se você deixar, eu vou ficar mais uma hora só falando de como o cenário de Eberron é maravilhoso. Né? A forma como a magia de círculos baixos, né? Ela é completamente espalhada e ela funciona como se fosse tecnologia generalizada. A estrutura de casas, não só como, assim, é quase a nível corporativo, né? Quase como corporações familiares. É nível corporativo, né? Porque a gente tem aquelas coisas que não pode mais fazer, Warforged, né? Mas sempre acabam fazendo. Então, tem essa coisa, só um pouco mais familiar que corporativo, são verdadeiros clãs, né? Uhum. E as escritas do Keith Baker, né, que é o criador do cenário, sobre o cenário, em que ele desenvolve e expande o cenário. Cara, ele tem umas sacadas muito geniais. Tanto a nível lore mesmo, né? Quanto a nível mecânico. Né? Uhum. Ele lançou um texto recentemente falando sobre a questão de morte como consequência, achar diferentes consequências para falha que não seja só tipo trocou de ficha, e como o negócio consegue ser até mais como o nível de preocupação aumenta quando você coloca um outro problema que não é morrer, sabe? Então ele tem umas sacadas mecânicas mesmo e sacadas de história. Os elfos Valenar são o amor da minha vida. Então, é o que eu ia falar. Eu acho que o Eberron foi o primeiro cenário assim que oficialmente ele pegou o tipo de elfo que a gente conhecia e mudou, porque a gente tem elfo com barba, elfo gordo, os elfos que tem aquela tatuagem do crânio na cara. Então, eles meio que eles pegaram, eu acho que eles meio que polarizaram, tipo, você tem aquelas versões dos elfos bem selvagem mesmo, mais feral quase, e aqueles que são os elfos mais corporativos que a gente vê no anime, né? No anime. Sim, porque a gente tem os elfos das casas, né, que são os Fiarlan e os Turânio, essas são as casas elfas que sobraram. Tem a casa élfica que foi, né, exterminada, que eram os Vol, que eram os que tinham a marca da morte. Exterminada. Né? Não, assim, canonicamente não tem. E tem os Valenar, que são, né, acho que cultos ancestrais, né? Não, tem os Valenar, tem os Aereni. Os Aereni que são, na verdade, tanto os Valenar quanto os Aereni tem o culto ancestrais pesado. Inclusive, cara, o conceito dos Korovar, que são, né, os meio-elfos, que eles falam, não sou meio-elfo, eu sou Korovar, não sou meio porcaria nenhuma. Então, eles são tratados como uma ancestralidade à parte, porque eles se consideram uma declaração política até, sabe? E o fato de eles terem casas próprias dos Korovar, isso é maravilhoso. Eu joguei já uma vez com uma Korovar veterana de guerra, né? Porque tem ainda o peso, a cicatriz imensa da guerra
no cenário e como a guerra afetou a vida de todo mundo. E ela desvirtuou o elfo Ereni, né? Porque ela era feiticeira dracônica, né? E Ereni e Dracogão não se dá muito bem, ela converteu o clérigo. Vamos lá, gente. Vamos torcer para trazerem Eberron, né, pro Brasil, os romances, e chamarem a Karine pra traduzir. Porque eu acho que se a pessoa falar, você estaria O interessada. cenário foi traduzido. Não, sim, o cenário, mas eu tô falando os romances, porque a gente nunca teve, né, no Brasil, nenhum Mas eu romance. quero romances. Então, Assim, traduzir RPG é maravilhoso, traduzir romance também é maravilhoso, só que o cenário já foi traduzido, né? Foi traduzido, inclusive, uma tradutora, um nome grande, muito competente, né? Só que eu queria muito brincar com os romances, gente. então, é isso aí. Deixa eu aqui brincar. Com certeza. Bom, Karine, você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Não sei, cara. Falar de memória pra mim no momento não tá muito bom. Bom, Não, é porque a câmera ela tá estrategicamente posicionada. Tem caixa pra tudo quanto é lado. Acabei de mudar, gente. até a Karine agora ela é adulta, entendeu? Entendeu? Ela tem a toca só dela agora que ela tá fazendo do jeito que ela quer, gente. Não, poder fazer as coisas do jeito que você quer é muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, então é isso, Karine. Agora chegamos no momento Karine. Ai, meu Deus, eu esqueci que tinha um momento, cara. Tem um momento só com o meu nome e eu esqueci. Vamos ver qual é a dica do dia da tia Karine. Ok, eu vou continuar projetando, porque eu vi que a ideia de projetar né, funciona para isso. A gente está muito acostumado, assim, muita gente, não todo mundo, mas muita gente está muito acostumado a desejar ser querido, e é muito bom ser querido. Né? Eu sei disso porque o que eu mais valorizo no mundo são as pessoas. E os laços que eu tenho com as pessoas. Isso para mim é a coisa mais importante que tem. Mas o que as experiências recentes me ensinaram, né? Acho que você acompanhou algumas delas, né? Deu chorando com você. Que quando você faz de tudo para as pessoas, né? Para você ser querida pelas pessoas ao ponto de se moldar ao que elas desejam, não é nem o que elas precisam, o que elas desejam, né? As pessoas não vão gostar de você, elas vão gostar do fato de você suprir esses caprichos dela. Né? Então, a pessoa com quem esse laço de afeto se forma não é você, é a projeção que você ajudou ela a criar na tua mente. Né? Então, quando você cria o autorrespeito, né, de dizer isso não dá para mim, ou esse tipo de comportamento não é aceitável para mim, ou eu gostaria muito de te ajudar dessa forma, sabe? Quando você começa a ter o carinho por você, que é o carinho que você espera dos outros, né? Os laços que vão se formar com você a partir daí, né, são muito mais genuínos e são muito mais preciosos. Né? E quando a coisa fica feia, são esses laços que seguram a onda da gente. Nossa, muito bem, meu Deus. Nossa, eu tô lembrando daquela primeira vez que a gente falou do seu primeiro momento, Karine, sabe, em reflexo com esse, viu? Nossa, eu nem lembro qual foi o primeiro momento, Karine. Então, o primeiro momento Karine foi o primeiro momento Karine, né, gente? Bom, mas então é isso. Muito obrigado, Karine, mais uma vez, né? Nossa madrinha do canal. E antes de encerrar, eu tenho uma pergunta de opção para Karine, que ela só tem que responder. O que vai ficar no espaço, assim, pro universo fica, certo? Karine, me king ou me brother? Me king or me brother? Me brother. Os entendidos entenderão. Pessoal, então é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Karine Ribeiro, nossa querida Ravena. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima.